Sejam muito bem-vindos à aula 10, o nosso curso de formulação de ração de custo mínimo com o uso do Excel. Essa aula é uma continuação da aula 9, em que tratamos de matéria seca e matéria natural. Eu vou trazer algumas explicações adicionais, além de uma complementação. Eu aproveito para te convidar para acessar o nosso Google Sala de Aula. Com esse código, você só precisará ter um e-mail Google para ter acesso a todo o material que foi utilizado nas aulas anteriores e nessa também. Vamos seguir em frente. Então, essa é a planilha que utilizamos na aula 9 para misturar 3 ingredientes, sendo eles a silagem, o milho e o farelo de soja. Como a silagem é um ingrediente úmido e o milho e o farelo de soja ingrediente seco, nós elaboramos a fórmula na matéria seca. Essa é a fórmula que atende à exigência de 65% de NDT e 16% de proteína bruta. Como a fórmula está na matéria seca, é necessário transformá-la para matéria natural. E nós fizemos isso na aula 9, onde desenvolvemos todo o raciocínio. Veja o seguinte, nós temos aqui a fórmula expressa em percentual, isso é 100% de matéria seca, e aqui nós temos também em 100 kg, só que 100 kg de matéria natural. Então, ambas as fórmulas estão expressas em percentual, estão corretas. Mas o fornecimento de 100 kg de matéria natural não garante o fornecimento de 100 kg de matéria seca. Então, para a gente raciocinar um pouco melhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa formatação percentual que eu coloquei. Então, eu selecionei com o botão direito, formatar células, categoria, geral, ok. Então, está aqui, totalizar 1, é o nosso 100% expresso decimais, que estamos trabalhando ao longo desse curso. Repare o seguinte, que na primeira transformação que fizemos para a matéria natural, que resultou 2,517 quilos, é o que, se misturarmos e oferecermos aos animais, garante o fornecimento de 1 quilo de matéria seca. Então, eu preciso desses 2,17 quilos de matéria natural, com ingredientes nessas quantidades, para garantir o fornecimento de 1 quilo de matéria seca com essas proporções de ingredientes. Então, eu trago uma complementação do programa para nos ajudar no cálculo da quantidade de ração para quando quisermos algo diferente de 1 quilo de matéria seca. Então, perceba, eu reservei essa célula M10 para que a gente possa estabelecer a quantidade de matéria seca que a gente deseja preparar. A partir dessa quantidade, quanto que precisamos de matéria seca de silagem? Isso a gente consegue resolver com uma regra de 3 simples, pois em 1 quilo de matéria seca, nós precisamos de 0,6348 quilos de silagem. E em 30 quilos de matéria seca, precisamos de 19,04 quilos de silagem. Isso se implementa por meio dessa fórmula que eu inseri no Microsoft Excel na célula L13. O mesmo raciocínio deve ser adotado para o milho e para o farelo de soja. Na sequência, por meio da função soma, nós totalizamos a mistura, gera, conforme pretendido, 30 kg de matéria seca. Então, para obtermos esses 30 kg de matéria seca, o que precisamos de matéria natural? Novamente, com regra de 3 simples, nós resolvemos. Veja, em 1 kg de matéria seca, nós precisamos de 2,116 kg de matéria natural de silagem. Em 30 kg de matéria seca, 63,48 kg de matéria natural de silagem. O que a gente implementa conforme a fórmula que eu apresento na célula M13. Mesmo raciocínio para o milho e para o farelo de soja. Para totalizar, eu uso a função soma. Então, perceba que para atender os 30 kg de matéria seca,
eu preciso de 75,51 kg de matéria natural com essas proporções calculadas. E olha que interessante o preço da ração. Por quilo de matéria seca, nós calculamos por meio da função somar produto, passando como parâmetro a quantidade de ingredientes para 30 kg de matéria seca e o preço em reais por quilo de matéria seca de cada ingrediente. R$ 32,2 por 30 kg de matéria seca. Quando calculamos o preço para a matéria natural, devemos passar como parâmetro essa matriz com a quantidade de ingredientes na matéria natural e o preço em reais por quilo de matéria natural para cada ingrediente. Resultado, R$ 32,2 por 75,51 quilos de matéria natural. Então aí a gente percebe uma total coerência nos resultados, pois para se produzir 75,51 quilos de matéria natural, que vai resultar em 30 quilos de matéria seca, o preço deveria ser o mesmo e é conforme está calculado aqui na nossa planilha. Agora, olha que interessante. Nós temos a mesma fórmula expressa em diferentes quantidades. Então, por exemplo, se considerarmos a fórmula na matéria natural, nós temos ela em 2,517 kg de matéria natural, nós temos em 100 kg de matéria natural e em 75,51 kg de matéria natural. Eu vou carregar um PowerPoint para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão. Olha só, eu tenho 3 rações, ração A, B e C, já na matéria natural. A ração A totaliza 920 kg, a ração B 277 e a C 150. Olhando para essas rações, a gente consegue identificar quem tem mais óleo, por exemplo? Pois bem, comparando elas em bases diferentes da forma como está, é difícil. Para facilitar nesse processo, é importante termos a fórmula expressa em percentual. A gente consegue isso muito fácil, por meio de regra de 3 simples. Então, por exemplo, quantidade de milho para a ração A. Em 920 kg de mistura, nós temos 545 kg de milho. E em 100 kg de mistura, 59,24 kg de milho, ou seja, 59,24%. E aqui estão as 3 fórmulas expressas em percentual. E aí a gente nota que a ração A e a ração B têm a mesma fórmula. E a ração C é diferente da ração A e da ração B. E é ela quem tem a maior quantidade de óleo, por exemplo, em relação às demais. Isso não seria fácil de perceber se não tivéssemos expressado assim em percentual. Esse é um dos motivos pelos quais eu recomendo sempre observar fórmulas em percentual, pois você já pode ir criando um referencial na sua cabeça do que é normal, e ao bater o olho na fórmula você já saberá se está tudo certinho ou se precisa de algum ajuste. Por exemplo, com as fórmulas dessa maneira, eu consigo facilmente perceber que a ração C talvez esteja com excesso de óleo. 8% de óleo normalmente é muito para a maioria das espécies, mas eu só consigo perceber que a ração C tem proporcionalmente mais óleo do que as demais porque está tudo expresso na mesma base. E assim, finalizamos mais uma aula. Na próxima, nós iremos formular ração considerando a exigência de forma absoluta, ou seja, iremos atender uma quantidade em quilos de proteína bruta e de NDT. E também, não para a quantidade de 100%, mas para uma determinada quantidade de matéria seca. Então, até lá e meu muito obrigado!